Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Santo Espírito possa repousar em cada um de nós esta manhã de sexta-feira, o dia de preparação para o santo dia do Senhor, o sábado. Amigos queridos e irmãos na fé, desejo-vos um bom dia. Aqui estamos para mais um momento de meditação, hoje 26 de agosto. Estamos a passos largos do fim deste mês de agosto. Amigos, quero convidar-vos para nós orarmos e assim meditarmos na palavra de Deus. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer e te louvar pelo teu cuidado e tua proteção para conosco durante esses dias da semana até hoje, sexta-feira. Aqui estamos na tua presença para meditar na tua palavra e cremos que, pelo nome de Jesus Cristo, tu nos envias o teu Espírito para a compreensão da tua palavra e nos animar e fortalecer na fé de Jesus Cristo. Fique conosco e nos cerca com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ontem nós estudamos sobre apelo da Europa e vimos que por este apelo que foi feito, a serva do Senhor, a irmã Ellen White e o seu filho William deslocaram-se à Europa e permaneceram durante 2 anos animando e fortalecendo a igreja. E o tema de hoje diz depois da Europa, isto é, depois da senhora White passar pela Europa, o que foi que aconteceu na história da igreja adventista? Vamos lá continuar a estudar essa história que marca o início da obra do Senhor nos últimos dias. Ellen White esteve pessoalmente envolvida no início e no desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte. Nós sabemos disso. Com o trabalho dos Adventistas do Sétimo Dia a desenvolver-se na Europa, então no final da década de 1860 e na década de 1870, era natural que ela fosse convidada a passar algum tempo no Velho Mundo. Era natural. Aliás, também, através das visões e sonhos que o Senhor tinha lhe concedido ou estava concedendo a ela, era necessário que ela viesse ao velho mundo, ao velho continente, que era a Europa, para fortalecer e animar e confirmar os irmãos sobre a verdade de Deus para nossos dias, ou para aqueles dias. Viajou entre as igrejas, estando aqui na Europa, viajou entre as igrejas para encontros e reuniões. Participou e pregou, deu conferências, ajudou na consolidação da unidade entre os crentes e no reforço da confiança na organização em crescimento. Para dizer que o movimento adventista na Europa nunca teria sido o que é sem a presença de Ellen White aqui. Apesar de todo este desenvolvimento ou envolvimento na vida da igreja na Europa, ela nunca parou também a sua produção literária. Durante esses anos, esses 2 anos que passou pela Europa, ela continuou a escrever, a desenvolver toda aquela produção literária que hoje nós temos. Aliás, a visita à Europa ajudou muito para que ela confirmasse tudo aquilo que tinha recebido em visão. Veja que durante os 2 anos de estadia na Europa Central, entre o ano 1885 e 1887, ao visitar os lugares históricos da Reforma Protestante, Ellen White lembrou-se de muitos factos que tinha contemplado em visão. Não é? Muitos dos factos que o Senhor já havia revelado a ela em visão, quando ela veio para a Europa, ela lembrava e acrescentava e fazia certas correções importantes, não que aquilo que ela já tinha escrito estava errado, mas eram correções que pontualizavam muito mais as situações, porque vindo ela estava relacionando diretamente com o assunto. A visita pessoal a esses locais históricos permitiu-lhe reunir e adicionar muitos pormenores, né? E atualizar publicações anteriores, enriquecendo o 5º volume da série O Grande Conflito. Regressou ao seu país
Estados Unidos de América, a 11 de agosto de 1887. Feliz e confiante no desígnio de Deus para o futuro da Igreja no velho continente, que é a Europa. Bem, continuando, prosseguiu o seu ministério de colocar por escrito aquilo que Deus lhe revelara e ainda revelava. Também teve de enfrentar o enorme desafio da Assembleia de Minneapolis. Esta é uma assembleia que marcou, que dividiu a história da Igreja Adventista em duas partes, o antes e o depois, como se fosse o Novo e o Antigo Testamento, né? Enquanto Ellen White esteve na Europa, os escritos de Elliot Wagner, centrados no Evangelho, colocaram-no a ele e ao seu colega Alonzo Jones em conflito direto com os tradicionais líderes da Igreja, o George Battle, que era presidente da conferência na altura, e Uriah Smith. Esses dois jovens, Wagner e John, eles compreenderam que o Evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo. A salvação depende unicamente da fé nos méritos de Jesus Cristo. Mas os nossos pioneiros, como é o caso de George Butler e Uriah Smith, eles tinham uma outra visão e então gerou um conflito enquanto a Sra. White estava na Europa. Veja, estes dois e outros ensinavam, e bem, que o perdão dos pecados passados era um dom gratuito da graça mediante a fé. Isto está certo. Mediante a fé nos méritos de Jesus Cristo, os nossos pecados são cancelados. Tudo que nós praticamos no passado, até conhecermos Cristo e recebermos o batismo da água e do Espírito, é cancelado mediante a fé na graça de Cristo. Mas o que eles ensinavam sobre a salvação presente e a futura? Eles defendiam que a salvação presente e a futura dependia da obediência do cristão, desviando os olhos dos fiéis de Cristo e voltando-os para o comportamento próprio. É isso que era a ideia que eles concebiam, George Battle e Uriah Smith concediam. Isto é, se eu quero ser salvo, eu, depois de aceitar o perdão de Cristo pelos meus pecados, então se eu quero me manter salvo e um dia alcançar essa salvação quando Cristo voltar, essa salvação ser concretizada quando Cristo voltar, eu tenho que obedecer e ter um comportamento adequado. Isto significaria que depois que meus pecados foram perdoados, deixa-me aqui parar para te explicar, no conceito deles, isto é, depois que eu creio que Jesus Cristo me perdoa os meus pecados, a partir de agora eu preciso viver em obediência, guardando toda a lei, todos os princípios da lei. Sim, é verdade. Mas só que no conceito deles era que é isto que me garantiria um dia estar no céu. Então, o que esse pensamento leva? Leva-me a concentrar em bons comportamentos depois que eu aceitei a fé. Se eu não tiver bons comportamentos, tudo que Jesus fez por mim fica cancelado. Então eu perco a salvação. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Em algum momento, os meus bons comportamentos podem me salvar? Eu tenho algum mérito em mim mesmo para poder alcançar a salvação? Isso gerou um conflito no meio da igreja. E nas próximas lições nós vamos mergulhar nestes assuntos para compreendermos como isso criou um antes e o depois dentro da Igreja Adventista. Nos anos de 1887 e 1888, as posições foram se extremando e deram lugar a um caldo explosivo que teve o seu confronto final na Assembleia da Conferência Geral em 1888, a tal Assembleia de Minneapolis. O confronto que Ellen White temia aconteceu. Provavelmente Deus já havia revelado e ela já previa que isto iria acontecer. Previu que na controvérsia alguns perderiam a fé por causa do legalismo disfarçado nas fileiras adventistas. Com um coração partido e desanimado, chegou a decidir abandonar a Assembleia. Ela não queria mais assistir ou continuar a assistir a essa Assembleia. Mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso para com o seu povo e sua igreja, e tão atencioso para com a sua igreja, que ele chama de menina dos seus olhos,
que ele enviou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio ao meu lado, disse ela. Ela viu a presença, sentiu a presença do anjo do Senhor, que veio lhe confortar, dizendo ela, não faça isso, não abandone a Assembleia. Deus tem uma obra para ti neste lugar. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Então, meus amigos, como Deus é tão misericordioso para conosco, né? Ele não abandona o seu povo. Na altura, ela desanimada e triste, porque todos nós somos humanos e sabemos que o conflito traz muitas sequelas. E às vezes, quando nós compreendemos os resultados de um certo conflito, ficamos tristes pensando que Deus não tem solução. Deus animou a senhora White a permanecer na Assembleia. Apesar de ter considerado um dos capítulos mais tristes na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White acreditava que no fim resultaria em grande bem. Deus nunca iria deixar a sua igreja à mercê do inimigo. A verdade sempre triunfará e pretendemos triunfar com ela. Meus amigos, essa é a razão porque nós temos que agarrar a verdade de todo o nosso coração. Todo o tempo estudar a Bíblia, compreender o plano da salvação. É necessário que você e eu compreendamos o plano da salvação. A tua e a minha salvação não depende dos nossos comportamentos. Ainda hoje nós encontramos dentro da igreja muitas pessoas com tendências legalistas de levar as pessoas a compreender ou a aceitar que a sua salvação depende da sua obediência. Nós não somos salvos pela obediência. Somos salvos para obedecer. Não obedecer para ser salvo, mas salvo para obedecer. Antes de nós obedecermos, primeiramente Deus oferece-nos a salvação, porque só os salvos obedecem. Qualquer um que procura buscar a sua salvação pela obediência, nunca alcançará, porque jamais a Bíblia Sagrada nos apresenta um ser humano que foi tão obediente que alcançou salvação. Todos nós dependemos dos méritos de Jesus Cristo. Ele foi o único que viveu aqui sem pecado, foi fiel, obedeceu. E pela sua obediência pagou as nossas culpas, nos garantiu a salvação. Então toda a nossa salvação é um mérito de Jesus Cristo. E devemos aceitá-lo pela fé. E querido amigo, esta verdade deve ser bem centrada. A verdade da justificação pela fé deve estar bem centrada na nossa mente e nosso coração. Porque é por aí que Satanás quer levar muitos à perdição. Pensar de que precisam obedecer para ser salvos. Jamais isso vai ocorrer. Eu preciso ser salvo para obedecer. Porque só depois de eu aceitar os méritos de Jesus Cristo, a justiça de Cristo em mim, a graça de Cristo que me cobre, me habilitará a obedecer. E quando eu estarei obedecendo, eu não estarei obedecendo para ser salvo, mas porque já fui salvo em Jesus Cristo. Esta verdade de Deus triunfará sempre, e ela triunfará em cada coração que aceita Cristo como seu Salvador. Que Deus possa te abençoar esta manhã e que possas dedicar tempo a estudar mais sobre a justificação pela fé. O último grande conflito entre o bem e o mal vai girar à volta disto. As últimas 3 mensagens para pregar a este mundo é a mensagem da justificação pela fé. Unicamente no mérito de Jesus Cristo nós somos salvos. Não há nenhum mérito na nossa obediência, porque a nossa obediência, a palavra do Senhor diz, é como trapo de imundícia. A não ser que nós aceitemos Cristo e recebamos pela fé a salvação, toda a nossa obediência é um mérito, é um trapo de imundícia. Que o Senhor te abençoe, continue nos assistindo ao longo desses dias, porque as meditações que virão serão importantíssimas para nós compreendermos como Deus triunfou com o seu povo nesta grande batalha. Deus te abençoe e tenha uma boa sexta-feira de preparação. Quero convidar-te a orar para terminar esta lição. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fortaleceu a sua serva. Quando o inimigo queria prevalecer, o Senhor impôs e prevaleceu o Senhor e a sua palavra. Ajuda-nos a crer nos méritos de Jesus Cristo. Ajuda-nos a confiar naquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós, e não nas nossas obediências, que muitas vezes são obediências esfarapadas. Não há mérito em nós.
A menos que decidamos aceitar Cristo como nosso Salvador, tudo está perdido. Ó Senhor, abre nossa mente para compreender o plano da tua salvação. Fique conosco, dá-nos uma sexta-feira na presença do teu Espírito. Suplicamos e agradecemos tudo pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha uma boa preparação do sábado. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui antes de irmos à casa do Senhor para junto meditarmos. E até lá, um grande abraço. Não esqueça, partilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Deus te abençoe. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.